Olá! Nesse vídeo eu vou lhe ensinar como utilizar uma ferramenta online 100% gratuita para calcular quanto que você deve utilizar de HD para gravar um determinado X de tempo no sistema de CFTV. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou criador do site ricardoluiz.com.br, um site especializado em segurança eletrônica, onde semanalmente eu posto dicas e notícias sobre o setor. Muita gente me pergunta quanto que precisa colocar no HD de um DVR para gravar 30 dias de imagens, 15 dias, 1 mês, 2 meses. E isso é uma resposta que não tem como a gente dar logo de cara assim. Por quê? Tem N fatores que determinam quanto que o DVR vai ocupar de espaço no HD. Por exemplo, resolução da câmera. Se a imagem tiver muitas cores, ela vai ocupar mais espaço do que uma imagem que está pegando uma parede branca. Movimento, porque a maioria dos equipamentos gravam por detecção de movimento. Então, se você tiver uma imagem, um local que pouca gente acessa, que pouca gente entra, tem pouco movimento, esse DVR vai gravar menos do que um DVR de um local que tenha muito movimento, que funciona 24 horas, que tem gente passando o tempo todo. Se a imagem tem chuvisco, o número de frames, se é 30 frames por segundo, uma imagem que você está gravando em tempo real, ou se está gravando com um número de frames menor. Então tudo isso determina se o DVR ou o NVR e assim por diante vai ocupar mais ou menos espaço no HD. Tá? Mas para isso, tem uma ferramenta que você colocando todas as informações do seu projeto, você consegue ter uma ideia. Essa ferramenta ela foi feita inicialmente especificamente para o software Integra da TecVoz. Porém, como a maioria dos DVRs utiliza a compressão H264, a gente consegue usar essa ferramenta para ter uma ideia em qualquer DVR de qualquer marca. Menos as novas compressões H265 que já está tendo no Brasil já, mas eu acredito que logo mais a gente está atualizando essa ferramenta para estar fazendo um cálculo com H265 também. Então, vamos lá para o PC para mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta. Nós vamos acessar o site www.ricardoluiz.com.br. No menu lateral da direita, nós vamos clicar em Ferramentas, Calculadora de Projetos. Ao clicar nesse link, ele vai aparecer uma informação importante para dizer se você concorda com as condições e os termos escritos. Nós vamos clicar em concordar. E ele vai te dar a opção de adicionar câmera IP ou DVR Video Saver. Como no nosso caso a gente quer calcular o espaço que um DVR específico vai ocupar de HD, então nós vamos colocar aqui adicionar DVR. Aí tem lá modelo de dispositivo. Aqui você vai determinar qual que é o DVR que você está querendo calcular. Então, como essa ferramenta, eu disse anteriormente para vocês, ela foi feita para o software Integra, e como ele é compatível com mais de 200 fabricantes, aí até de 1.200 equipamentos, então com certeza o DVR que você estiver utilizando vai estar aqui na lista. Então vamos escolher uma marca qualquer aqui, vou pôr aqui TecVoz, escolher um modelo de DVR deles. Vamos pôr aqui DVR TVI de 16, por exemplo. Então, TecVoz TVI 16. Esse DVR, ele pergunta aqui o número de dispositivos. Então, eu, no caso, só vou estar usando um DVR mesmo. Quantas câmeras estará ligado nesse DVR? Vou pôr aqui 16 câmeras. Qual compressão que esse DVR grava? Ele já reconhece automaticamente H265. Quantos frames ele vai utilizar? Como aqui é um DVR de 16 câmeras, então nós vamos colocar 480 frames, que seria 30 frames por cada câmera, que a gente vai gravar em tempo real. A resolução que você vai gravar no DVR, então nós vamos colocar aqui, como é um DVR TVI, aqui nós poderíamos estar colocando câmeras de 1 megapixel
ou até 2 megapixels. Nós vamos colocar tudo na resolução de 1 mega para ter uma ideia, tá? Qualidade, vamos pôr média. Aqui ele já dá o bitrate que você vai configurar em cada câmera, tá? Deixa o padrão, que ele reconhece naturalmente. Quantos dias de gravação você quer que esse DVR tenha de armazenamento? Lembrando que se você colocar aqui 7 dias, o HD vai ser para 7 dias e após ele dar esses 7 dias ele vai sobrepor as imagens e vai ter sempre com os últimos 7 dias. Então vamos pôr um exemplo aqui, vamos pôr um exemplo de 20 dias, por exemplo. Horas por dia. Aqui você vai configurar o tempo que o DVR vai ficar ligado no estabelecimento. Normalmente, o DVR costuma ficar 24 horas ligado. Então nós vamos colocar 24 aqui. Em movimento, você vai colocar qual a porcentagem do dia que tem movimento no estabelecimento. Por exemplo, o estabelecimento que fica aberto 12 horas por dia vai ter em torno de 50% de movimento se você deixou configurado como 24 horas. Eu costumo colocar com 75%, que é melhor sobrar do que faltar HD depois. O tipo de gravação que você vai configurar no DVR, se vai ser gravação contínua, ininterrupta, se vai ser detecção por movimento, via hardware ou via software. A detecção de movimento, no nosso caso, que a gente escolheu o DVR, é pelo próprio DVR que vai detectar. Via software seria se você estivesse utilizando o software Integra, ou o software TheGuard, por exemplo, que ele faz a detecção de movimento também. Mas no nosso caso aqui, detecção via hardware. E nós vamos clicar em adicionar dispositivo. Automaticamente, ele já coloca ali em cima todas as configurações que nós colocamos. Só que ele ainda não finalizou o projeto. Por quê? Porque você poderia colocar, por exemplo, esse mesmo equipamento, mas colocar 8 câmeras com a resolução de 1 mega e 8 câmeras com a resolução de 2 mega. Aí dava o total de 16 e ele finalizava o projeto e fazia o cálculo com isso. Mas para simplificar, nós colocamos todas as 16 câmeras de 1 mega só, que teoricamente esse projeto seria desse jeito, é só a gente clicar agora em finalizar projeto. Ele vai te dar todas as informações necessárias. Lembrando que muita coisa aqui não vai ser útil para a gente, porque essa ferramenta é para fazer um projeto sobre o software Integra. Mas dá para a gente ter uma noção do que ele vai consumir de HD. Então aqui ele fala que de tráfego em rede, se você quiser visualizar via internet ou via rede todas essas câmeras nessa mesma resolução, ele ocupa uma banda de 28 MB da sua rede. Para gravar esses 20 dias nessa resolução, com 30 frames, você vai precisar ter 5 TB de armazenamento de HD no equipamento. Então, aqui ele tem mais informações, caso se fosse usar o Integra, né, para você montar o servidor, para instalar o Integra e tudo mais. Mas para a gente, que já só vai usar o DVR, só essas duas informações são importantes, que é o tráfego em rede, caso você queira reproduzir essas imagens via rede com o número de frames e resolução principal, seria esse, e quanto que ele vai usar de HD. Aqui em cima, no menu, você pode clicar em salvar esse projeto, para estar acessando ele posteriormente. Você clica em salvar, ele vai criar um arquivo .prj, você coloca o nome do projeto e salva. Ou então você pode exportar ele em PDF. Aí aqui ele vai dar todas as informações, se você quiser montar um software Integra também com esses equipamentos. E é isso. Acredito que com essa ferramenta ela pode te ajudar a dimensionar melhor o quanto que você deve colocar de HD num DVR para atingir e conseguir gravar o número de dias necessário que o seu cliente está pedindo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com algum amigo seu. Caso tenha alguma dúvida, sugestões, deixe um comentário logo abaixo nessa página, que assim que possível estarei respondendo para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.